Caro internauta, saudações e bem-vindos à Angop neste ano 2025. Seja bem-vindo então à primeira edição do programa Economia em Análise, que hoje nos traz como tema perspectivas globais e para Angola do ano 2025. Aproveitar então também desejar aos nossos internautas que tenhamos um ano com muita saúde e com as economias em dia. É nosso convidado Daniel Sapateiro, doutor, saudações e bem-vindo à Angop. Obrigado, Liliana. Muito bom dia aos internautas e seguidores. Desejar um bom ano, com Deus na presença dos vossos lares, nas empresas, amor e muito foco e determinação naquilo que queiramos fazer, pois é um ano, mas é mais um ano de oportunidades e que queiramos e saibamos também aproveitá-las, mas reiterando, com Deus no comando. Doutor, perspectivas globais e para Angola, olhamos para o mundo. 2025. Liliana, internautas, hoje, como primeiro programa do ano 2025, trazemos, no fundo, para este programa, aquilo que já sabemos, aquilo que se perspectiva, aquilo que antevemos para este ano. E nós dividimos esta matéria em duas partes. A parte internacional, digamos assim, global, e depois também a parte para Angola. Fizemos isto numa lógica também de que você em casa, seja pessoa particular ou também faça parte de uma instituição do Estado ou privada, ou esteja também na informalidade, como agente económico, porque é um programa de economia, possa também saber aquilo que pode impactar na sua vida, direta e indiretamente. Olhamos então, doutor, neste primeiro slide para aquilo que é então a eleição de Donald Trump. Nos lembremos que uma das suas promessas de campanha foi American First, ou seja, América em primeiro lugar. É verdade, e tem outro slogan também, que é Make a Great Again, para que dessa forma, sendo os Estados Unidos primeiro, ou seja um grande país, possa impulsionar aqueles impulsos e ímpetos nacionalistas, patrióticos, de um país que é, a muitos níveis, o primeiro do topo do ranking que se possa analisar. E então, esta notícia é uma das primeiras perspectivas que nós trazemos para a análise global, pois daqui a muito pouco tempo, no dia 20 de janeiro, tomará posse na capital federal dos Estados Unidos, na cidade de Washington, a sua tomada de posse, jurando sobre a Constituição dos Estados Unidos e também o seu vice-presidente, para que nestes próximos 4 anos, de alguma forma direta para o seu país e também indiretamente para todos os outros países, vai impactar pelas decisões que vai tomar. E nesse sentido, nós podemos olhar já para aquilo que foi dito, mencionado, prometido, de decisões económicas, comerciais, com os seus diretos concorrentes, nomeadamente a China, com os blocos dos BRICS, que também é uma das matérias que vamos fazer aqui uma breve análise, e com isso também impactar onde vai adquirir, importar bens e serviços, nomeadamente aqui para a questão de África, não é? Que nós somos ricos em recursos minerais, até que ponto é que a África começa na sua política aquilo que Joe Biden terminou com a visita à República de Angola entre o dia 2, 3 e 4 de dezembro do passado ano. Nesse sentido, é provavelmente a notícia a começar o ano e que vai impactar o ano completo. Olhamos então para aquilo que é inteligência artificial. Hoje em dia nada se faz sem o uso da inteligência artificial e muitas pessoas começam então a preocupar-se com aquilo que é o seu currículo. Este é o segundo ponto, não porque é o segundo mais importante, não tem esta sequência, não tem essa lógica gradativa de importância, mas porque realmente ela impacta nas empresas, impacta na questão das decisões políticas, impacta até nas pesquisas dos estudantes quando estão a fazer trabalhos, estão a fazer pesquisas. Eu, por exemplo, se eu quiser colocar alguma coisa por via inteligência artificial, até já o Google, o motor de busca,
As primeiras menções que faz de resposta àquilo que eu questionei, ele já diz que é por via de processamento de IA, inteligência artificial, em língua portuguesa. Isso quer dizer que o conhecimento cada vez vai ser mais inclusivo, ou seja, ir buscar várias fontes que nós colocamos. Muitas vezes, antigamente nós só tínhamos enciclopédias de livros físicos, depois passamos a ter de CDs, DVDs, começamos a ter o YouTube, a grande enciclopédia, começámos também a ter o quê? O motor de busca Google, mas hoje, isso, a Wikipédia, hoje é a fusão disso tudo que hoje vai gerar essa informação cada vez mais rápida. Em milésimos de segundo conseguimos ter apresentações. Por exemplo, fazer apresentações aqui para a Economia Análise pode ser feita por inteligência artificial. Basta pôr o tema e mais alguns pormenores e ele faz um PowerPoint em segundos. Portanto, isto não quer dizer que nós nos excluamos do processo de aquisição de conhecimento e também ministrar conhecimento a outra. Mas nós temos que estar preparados para que cada vez mais este conhecimento está mais acessível, só temos que também estar no sentido de estarmos preparados para o saber ler, interpretar e depois colocá-lo onde ele deve ser colocado, o conhecimento. Sustentabilidade como estratégia inadiável? Este é o terceiro tema. Eu penso que 2025 vai haver aqui um confronto até com a questão de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos da América com a sustentabilidade do planeta. Ou seja, tem havido um conjunto de acordos do Rio, acordos de Paris, acordos de Kyoto sobre a sustentabilidade do planeta, dos recursos minerais, florestais, dos oceanos, da atmosfera e também aqui dos raios ultravioleta, mas principalmente as transformações que estão a ocorrer na natureza e que muitas das vezes nós nos deparamos por via daquelas tragédias naturais. A sustentabilidade tem que estar na boca dos políticos, porque eles é que administram, por via dos países, estas políticas nacionais e supranacionais. E nesse sentido, por via também dos alarmes que temos tido de ambientalistas, das Organizações das Nações Unidas e o seu secretário-geral, António Guterres, temos que estar, de facto, comprometidos e engajados de que continuar a consumir recursos como estamos a consumir, uma população a aumentar desta forma, é insustentável o planeta continuar a ter, por exemplo, uma temperatura que lhe permita os seres vivos, nós, homens e mulheres e os animais, as plantas, continuarem a existir sem entrar em vias portanto, de extinção, para que esta natureza perdure e nos dê as condições de vida que até agora não conhecemos um planeta B, como disse o secretário-geral das Nações Unidas, não há um planeta B, não há uma alternativa, uma solução B ao planeta Terra. A realidade de uma preocupação global. Global que nos atinge a todos. Quando há secas, estiagens, quando há chuvas intensas, quando há outras situações que a natureza está a clamar atenção e de nós redobrarmos, triplicarmos os esforços financeiros, humanos, tecnológicos, naturais para preservarmos o ambiente, muitas das vezes só avaliamos os danos que a natureza criou. E isso, muitas vezes, é também feito pelas notícias. Os danos por via da neve que está a cair nos Estados Unidos atualmente, que é uma realidade, foram calculados estes prejuízos em não sei quantos bilhões de dólares. Mas nós não estamos a estimar aquilo que nós estamos a perder além disso e a deixar de ganhar por via de nós cuidarmos do ambiente. Na realidade, um ponto que continuará a estar na agenda dos países em 2025. Olhamos então para modelos de trabalho em reconstrução e continuação do crescimento populacional e do desemprego jovem de longa duração. Pelas estimativas, vai ter, em termos de população, metade da população que vai crescer vai ser em África e também a força de trabalho. Esta é uma questão que nos coloca, pois o crescimento da população não é equivalente à criação de postos de trabalho. Há empresas, e muitas vezes empresas que até são criadas, depois entram em falência. Por outro lado, dizer o seguinte, quando tivemos a Covid, a doença, o vírus SARS-CoV-2 em 2020, nós nos deparamos com a necessidade de trabalharmos em casa. Criou-se um modelo de trabalho, teletrabalho.
nós temos que perceber se até que ponto a inteligência artificial, as mudanças climáticas, a questão da digitalização, quer dizer, a parte informática que está associada a um modelo de trabalho em que o homem, no sentido de H grande, cada vez mais, isto não é um paradoxo, cada vez mais intervém menos no trabalho, porque as máquinas... Acredita que a inteligência artificial poderá então, seja aumentar, fazer com que o índice de desemprego seja ainda... Tendencialmente sim, porque o homem é substituído por inteligência artificial, pela informática, por a questão industrial, que continua a substituir o homem, porque naquele modelo antigo de engarrafar água e pôr as garrafas de água na caixa, hoje as máquinas de uma indústria, de uma fábrica fazem isso, e portanto há aqui um resultado de facto de levar pessoas que antigamente tinham trabalho a deixarem de o ter, e isso quer dizer que nós temos que mudar, olhar para os modelos de trabalho que consiga compatibilizar o lucro, a obtenção e a majoração do lucro que as empresas querem atingir, mas também, obviamente, não perceber que a população cresce, precisa de oportunidades e esse desfazamento que continua a haver e ainda a agudizar-se, a aumentar, levará a situações sociais muito graves, pois o desemprego gera pobreza. E é nesse sentido que temos que olhar para novos modelos de trabalho para que seja inclusivo e não discriminatório, uma discriminação negativa levando ao desemprego. Muito bem. Revolução na saúde, olhemos então, nos lembremos das cirurgias robóticas, ou seja, aquilo que é a saúde também deu um salto quantitativo. Espero eu como cidadão, espero como pessoa, que essa contínua revolução na saúde continue a ocorrer, não só na robótica, mas na questão de vários níveis. E deixe-me dizer o seguinte, por exemplo, termos uma vacina, uma cura para o HIV-Sida, uma doença que prolifera bastante no nosso país, em África, em todo o mundo, mas aqui olhando para nós, prolifera bastante. A questão da malária, primeira causa de morte, quando de facto vamos ter aqui também um medicamento de vários laboratórios para haver concorrência na qualidade e do preço, e também a questão de uma vacina para o paludismo malária. Por outro lado, outro tipo de tratamentos que possam elevar aqui a qualidade de vida dos utentes. E nesse sentido, a revolução não pode ser só na medicação, que precisamos de empresas em Angola que fabriquem medicamentos, material gastável, mas também na questão do atendimento, da humanização, porque a revolução na saúde também passa pelo homem, como ele trata o outro, como o outro o atende, como ele o encaminha, como é que ele até sair do hospital vê aquele doente que poderia ser ele ou ela. E nesse sentido, eu gostava muito que em 2025 o Ministério da Saúde continuasse a promover ações de formação, mas também penalização daqueles que são prevaricadores, aqueles que continuam a ver a saúde apenas como um negócio sem essa humanização. Portanto, a revolução na saúde é a vários níveis. Medicação, a gestão das vacinas, a humanização, a parte tecnológica, robótica e não só, para que aquilo que ainda se morre possa cada vez menos ser uma causa de morte. Olhando ainda para aquilo que é a questão da vacinação, das vacinas, os últimos anos os resultados foram satisfatórios, embora que ainda há muito por se fazer, os últimos anos tivemos bons resultados no que toca à criação de novas vacinas. A nível global, e vamos dar aqui o exemplo da Covid, que em tempo recorde, ainda não sabemos de facto quais são as consequências de 5, 10, 15, 20 anos de quem tomou vacinas, como penso que todos nós que estamos aqui tomaram, a primeira, a segunda e a terceira doses, mas ao nível também da gripe, que é uma das grandes causas de morte no mundo, tipo gripe, pneumonia, mas nós temos que ir mais além. E deixe-me dizer o seguinte, os países em desenvolvimento, como Angola, que está obviamente inserida num continente africano, o Sudoeste Asiático, a América Latina ou a América do Sul e Central, precisa que os grandes laboratórios do mundo, que têm capacidade financeira, que têm os grandes cérebros para a saúde, possam perceber que
que aqui também tem mercado e não só para as doenças do hemisfério norte, ou seja, as doenças que os Estados Unidos, o Canadá, a Europa, o Médio Oriente, a China, a Austrália têm, para que dessa forma consiga-se democratizar o acesso à saúde por via também desse interesse desses grandes laboratórios que têm uma força muito grande junto do poder político para influenciar a saída e a venda de medicamentos que, ao nível da África, por exemplo, doenças tropicais, doenças endógenas ou culturais do nosso clima, precisam de muito mais resposta que temos tido. Preocupação com desinformação e manipulação eleitoral na Europa. Nós temos um ano eleitoral muito grande ao nível mundial, mas há eleições na Europa que são impactantes. Provavelmente vamos ter algumas surpresas, como hoje tive, caminho daqui, que a Áustria também vai a eleições para o governo, portanto, eleições legislativas, além das eleições federais na Alemanha. Provavelmente também vamos ter na França, pela questão que está a haver há muito tempo, de várias formações de governo e a sua queda. Isto que, além de outros países do leste europeu. Porquê é que eu trago isto? Está uma grande preocupação na Europa sobre a influência das notícias falsas, fake news, que influenciam os eleitores e eleitoras, ou seja, e muitas das vezes com origem na Federação Russa, que querem influenciar os países que estão na vizinhança da Rússia, que antigamente faziam parte da cortina de ferro, ou seja, os países tinham influência comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, para continuarem sob a influência da Rússia. E então há esse medo de que as redes sociais tenham uma grande manifestação de notícias falsas pró-interesses russos e contra, por exemplo, a manutenção ou a possível entrada na União Europeia, na União Monetária Europeia, portanto, para o uso do euro, ou, inclusive, na entrada da NATO, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E isso, obviamente, são interesses contrários àquele que é manifestamente público da Rússia. E, nesse sentido, há aqui um cuidado a ter no uso das redes sociais daquilo que é verdade, aquilo que é mentira. Muitas vezes é muito difícil percebermos o que é. Eu uso um método. É falível, sim, não há nenhum método, nenhum sistema 100% seguro. Mas é, por exemplo, procurar uma notícia junto dos jornais que têm credibilidade, que têm idoneidade, para perceber se aquilo é verdade ou mentira. E isso acontece no nosso país. Aliás, nos últimos dias saiu um anúncio do Serviço de Migração Estrangeiros sobre a emissão de passaportes ordinários e o seu custo, no caso dos emolumentos, e depois esses elementos ligados ao prazo de entrega desses passaportes. É preciso verificar essa veracidade, portanto, a verdade sobre essas notícias, para que, de alguma forma, não haja a chamada lavagem cerebral e, com isso, sejamos levados para um caminho que outrem, muitas vezes, não aparece, quer que a gente tenha. E, neste caso, nas urnas das eleições. Não podemos falar de perspectivas globais para 2025 sem olharmos para aquilo que é a economia chinesa e a sua influência no continente africano. É verdade. E é verdade também que a China está a passar, provavelmente, para a primeira crise económica de há várias décadas. Está a crescer muito menos, metade daquilo que crescia nos últimos anos, cerca de 4, 5% quando crescia a 10% ou mais por cento ao ano. E quer dizer também que provavelmente está a haver aqui uma gestão de estratégias da República Popular da China perante aquilo que também ela própria tem que se reinventar, que é adaptar-se ao novo contexto em que os Estados Unidos também já está a entrar em mercados que outrora eram dominados pela China. Estamos a falar da África, estamos a falar também, por exemplo, da América do Sul. A primeira personalidade que encontrou-se com Donald Trump entre as eleições norte-americanas e este tempo, que ainda é de só presidente eleito, sem tomada de posse, como eu disse, no dia 20 de janeiro, foi o primeiro-ministro da Argentina, que tem feito um milagre económico na China, e, portanto, há aqui uma aproximação
da Argentina, que está no sul da América do Sul, com o presidente eleito. Então, nesse sentido, eu penso que a China não está viva. Provavelmente é só isto que às vezes que nós também precisamos fazer, é uma gestão de estratégias para saber, perante um novo contexto, como é que nos vamos adaptar, sem obviamente perdermos a força e o foco da República Popular da China continuar a crescer e cada vez mais também aqui combater no bom sentido, de concorrer com os Estados Unidos ao nível financeiro, económico, militar, geopolítico em termos de influência, e nesse sentido não vamos dar aqui como a China está perdida, está sem rumo, não. Os chineses milenarmente têm feito esse trabalho, e a grande revolução da China, que era muito pobre, foi com Deng Xiaoping. Portanto, houve aqui uma revolução que permitiu a industrialização que hoje conhecemos como a China. Portanto, vamos continuar também aqui a olhar para a China e analisar-se de tempos a tempos, sempre que justifica aqui na ANGOP. Para 2025, então, o que é que se pode esperar também do grupo de países de mercados emergentes? Alargamento e alargamento. Quer dizer, aos países fundadores que prefazem aqui o tal, a sigla, Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China, muito obrigado, que já têm outros aderentes, e tem outros países que estão, no fundo, a testemunhar e a acompanhar estes BRICS. A Angola está a acompanhar esta evolução. É um bloco económico. Só a China e a Índia têm mais de 2 mil milhões de pessoas, de habitantes, portanto, mais de 20% da população do mundo. E em termos de produto interno bruto, estão a caminho dos quase 40%, e querem, e têm a intenção e a motivação de se tornarem os Estados Unidos como primeira economia mundial, o dólar como moeda de referência para as transações e avaliações, por exemplo, do petróleo, dos lingotes de ouro, que também está a bater recordes em termos de valor, e com isso possam ter uma moeda própria, uma emissão dessa própria moeda, que tenha um banco central para a emissão e controle da inflação e da emissão dessa moeda, e também um banco de investimento que possa aqui catapultar, alavancar projetos de investimento impactantes nos países aderentes ao BRICS. E, portanto, há aqui vários blocos no mundo. Temos a União Europeia, a sua União Monetária, temos o Mercosul, os países da América do Sul, temos também o Canadá, Estados Unidos e o México, temos a SADC, aqui tão próxima que nós fazemos parte, e outros blocos. Isto quer dizer que cada vez mais há proliferação de blocos que querem reservar para si os melhores interesses, os melhores recursos ao mais baixo preço, para que se tornem cada vez mais fortes e desta forma não haver aqui quase como uma economia mundial governada por um país, em que depois há um segundo e terceiro próximos em alguns indicadores, mas que haja aqui cada vez mais uma lógica de que o poder está dividido por mais entidades, por mais blocos regionais e económicos. A África do Sul lidera o grupo do G20. O presidente Cyril Ramaphosa chegou a dizer que a presidência sul-africana do G20 colocará a África, um continente negligenciado, no centro das atenções. É verdade. No final do ano 2025 haverá uma cimeira até para a passagem da presidência da sul-africana para outro membro dos países mais ricos do mundo, os tais 20, em que se espera que a África do Sul tenha esse papel de não só realizar essa cimeira, mas que possa trazer esses líderes mundiais, presidentes, primeiros-ministros, comitivas de empresários, para olharem para a África no seu todo, e não só a África do Sul, como membro do G20, e que também presidirá, e já preside esta organização, para que abram-se perspectivas diferentes, e que sejam diferentes
não só na questão da extração dos minérios, não é só na questão das riquezas que nós temos, mas numa lógica de virem para cá e investirem. Então, há sempre associado a isto uma expectativa positiva de que isto traga resultados para a África como um continente. 2025, eleições no mundo. Está associado àquele tema que já falámos das fake news. Mas quando há eleições, há sempre as possibilidades de manutenção ou troca de poder pelos partidos que vão às eleições. É sempre uma lógica de que pode haver transformações. Transformações não só dos partidos que tomam parte de quando ganham as eleições, ou de personalidades que ganham as eleições presidenciais, mas também questões ideológicas, questões estratégicas que podem advir daí e que as populações desses próprios países, dos países vizinhos, dos países que fazem parte desses blocos, dessas comunidades, possam também decidir da melhor forma os anos vindouros depois dessas eleições, para que haja paz, haja aceitação dos resultados eleitorais e haja uma união em torno de quem ganha as eleições, para haver essa prosperidade que nós desejamos no início de cada ano. Então, as eleições é uma oportunidade de mudanças para esses países. OGE 2025, a proposta do OGE 2025 também foi influenciada pela atual situação económica global. O Orçamento Geral do Estado do 2025 foi votado na sua versão global final no dia 12 de dezembro. E nele nós podemos verificar que a receita e a despesa pública aumentam em 40%. Isso leva a que o Estado pretende arrecadar mais de impostos, também de dívida pública, mas também pretende gastar os tais 40% a mais nos seus funcionários públicos e também no investimento. É verdade que a dívida contraída também é para ser paga, e embora continue grande, em termos de rácio de dívida estará a um nível, aquilo que se perspectiva, abaixo dos 70% do produto interno bruto, mas continua a acarretar um esforço financeiro na despesa pública à volta dos 40%, será abaixo daquilo que tem sido nos últimos anos. É um OGE, a meu ver, muito difícil de se ter previsto, embora já se tenha terminado essa fase, mas de executar também, pois está tudo refletido naquilo que vai acontecer, que ninguém sabe muito bem o que é que pode acontecer. Pode acontecer nas medidas de Donald Trump, pode acontecer nas medidas que, após fim de guerras, caso venham a ocorrer e que desejavelmente aconteçam, na Ucrânia, no Médio Oriente e outros focos, nomeadamente aqui às nossas portas na República Democrática do Congo, este conflito interno que também envolve o Ruanda, e desse fim, a meu ver, há um conjunto de riscos. Um conjunto de riscos para o cumprimento do OGE. E um dos riscos é o preço do petróleo. O ponto a seguir. Nós estamos entre outubro e a data de sexta-feira, estamos entre os 70 e os 80 dólares. O preço do barril de petróleo. O nosso preço médio que está no OGE 2025 é de 70 dólares. Ou seja, se continuássemos assim até ao final do ano, teríamos um superávit, quer dizer, o preço do petróleo está acima dos 70 dólares. Mas é um risco muito alto, porque estamos com poucos dólares acima do preço a ser vendido, pouco acima do que está estabelecido no OGE. Se, porventura, as medidas que Donald Trump preconiza, quando tomará posse de mais produção petrolífera, melhor gestão das reservas de petróleo, mais produção do petróleo de xisto, que é aquele que nós não temos, é para inundar o mercado com petróleo. Inundando o mercado de petróleo, vai baixar o preço. Isso reflete-se nos consumidores de petróleo, já a gasolina e o gasóleo, que pagarão nos Estados Unidos por um galão cerca de 3 litros de gasolina ou gasóleo a menos, e nos outros países por litro, mas países produtores de petróleo, como em Angola, como a Nigéria, como é também outros países que nós conhecemos,
digamos assim, para falar de uma forma mais abstrata e generalista, vai sofrer por causa de que nós temos que fazer depois aqui uma revisão ao OGE. Se tivermos um petróleo a $60, estaremos abaixo dos 70. E aí quer dizer que a receita que pretendemos captar será menor e teremos que gastar menos porque nós não temos a receita, como as famílias lá em casa têm menos salário para gastar. E então o preço do petróleo é um dos riscos, não só que está em causa para as finanças públicas do país este ano, para o cumprimento e execução do OGE, e numa lógica para as pessoas, porque este programa, a Economia em Análise, também é dirigido para as pessoas. Os programas sociais terão que ser também revisionados numa lógica daquilo que se pode gastar, tendo em conta o cenário das finanças públicas. 2025, então, é o ano intermédio do segundo mandato do presidente João Lourenço. Acreditamos que este ano de 2025 poderá ser um ano em que poderá consolidar as reformas que vem implementando desde o primeiro ano do seu primeiro mandato. Corretamente, e até depois associaremos isto ao último tema daqui da análise. Mas eu quando propus este tema, eu tinha uma visão diferente. Em segundo nível, as reformas estruturais. No primeiro nível, eram as questões da preparação de todas as medidas políticas para começar a lançar as redes, digamos assim, quem vai à pesca, para o ano eleitoral de 2027. Faltam 2 anos, por isso é que eu escrevi o intermédio. São 5 anos, este é o intermédio entre 2022 e 2027. Ou seja, todas aquelas promessas eleitorais que ainda faltam ser realizadas, as questões das inaugurações que vão ser feitas em ano de eleições, têm que ser programadas com antecedência. Este é o ano, o intermédio, que vai lançar, então, toda a capacidade técnica, financeira, humana, para a tal realização das tais promessas do segundo mandato. Então, será também já um pronúncio daquilo que nós veremos nos próximos orçamentos de Estado. Mais despesa, tendo em conta esse ano eleitoral. Mas para isso ser realizado e para também que o país possa avançar, desenvolver-se, é preciso as tais reformas estruturais. E elas têm que ser realizadas quanto mais cedo melhor, para elas darem frutos. A saúde, a questão da educação, da habitação, do saneamento, das infraestruturas, da justiça. Bom, enfim, um pouco de tudo. Mas que elas têm que ser lançadas e este é um ano muito propício para tal ser realizado. Muito bem. Estados Unidos da América, China e Rússia. O que esperar destes 3 países em 2025? Liliana, conviver com as 3 grandes potências do mundo que têm interesse em Angola. Ou seja, nós aqui aderimos, convidamos, recebemos o presidente Joe Biden a investir no país, nas energias renováveis, no caminho de ferro do Lubito ou no corredor do Lubito, e com isso percebermos em como é que nós vamos gerir diplomática, política, económica e financeiramente interesses desses 3 grandes nações nos objetivos e na estratégia que nós temos. E, portanto, agora este será o primeiro ano depois de Biden ter visitado o país e como é que vamos, de facto, falar com os nossos pares e que, sem, obviamente, aqui, de uma forma diplomática, de uma forma muito inteligente, sentarmos, dialogarmos e convivermos com países, com 4 países, incluindo Angola, sem que, obviamente, se belisque as tais relações que são necessárias ter, sem que haja, de facto, uma primazia a uma, muito mais a uma do que as outras, porque nós também não podemos esquecer o passado, mas, principalmente, o presente e o futuro têm que ser também alinhados com estes interesses supranacionais e mantermos estas boas relações. Presidência na SADC. E da União Africana. Por mês que vem, o presidente João Lourenço também toma posse como presidente anual da União Africana, que tem sede na capital da Etiópia, Federal da Etiópia, mas também na SADC. Portanto, na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, à par do país, Angola. Este é um momento de que o presidente João Lourenço tem que se desdobrar nos interesses do país, mas também na gestão destas organizações,
que são muitos países, 54 países na União Africana, 16 países na SADC, e que depois também tenha sumo, no final dos mandatos, tenhamos também resultados dessa presidência para o futuro. E isso envolve sempre muito tempo de visitas, de preparação do presidente e de todos os seus assessores para estas 3 presidências, da Angola, da SADC e da União Africana. Ainda este ano também teremos a Cimeira Angola-Estados Unidos da América. É verdade, penso que em maio, junho ou julho, não sei precisar, é uma Cimeira Estados Unidos-África, que levará milhares e milhares de cidadãos e cidadãs de todos os países da África e também dos Estados Unidos a visitarem, para que, por exemplo, aquilo que eu disse sobre o presidente Cyril Ramaphosa como presidente da organização do G20 durante um ano, que possa cativar, alavancar os interesses africanos para que os Estados Unidos, os outros países, incluindo o G20, possam vir visitar, instalar-se e investir em África. Também aqui, no caso, porque nós somos aqui quem vamos receber estes líderes dos outros países e dos Estados Unidos, possam olhar para Angola mais uma vez, ou pela primeira vez, como um país que tem condições para investimento. É mais uma oportunidade das várias que a diplomacia angolana tem para também aqui recebermos, tratarmos e informarmos de todas as potencialidades que o país tem. Remodelação no governo? Estamos no meio do mandato, como eu disse aqui no ponto 3. Há ministros que já vêm desde o primeiro mandato, 2017, 2022. Há ministros que já vêm do tempo de José Eduardo dos Santos. E porventura é um bom ano para fazer algumas substituições de ministros e ministras que o Presidente considere que outras pessoas tenham um perfil para terminar o mandato de acordo com as estratégias que é preciso fazer até 2027, para, além de 2027, que sejam cada vez mais pessoas que também tragam sangue novo e uma forma também de estar na política e na governação, ajudando o Presidente e o titular do Poder Executivo, João Lourenço. Doutor, Icolibengo, Mochico Leste, e quando saímos de 18 províncias para 21 províncias agora? Eu às vezes ainda penso que Luanda são aqueles municípios todos e depois dou-me conta que já estou a falar de algum outro município que faz parte de Icolubengo. São três novas províncias que mudam até aqui o cenário dos estudantes, que os livros atuais ainda falam de 18 províncias. Nós pensamos em 18 províncias. É um exercício que temos que o fazer, mas é muito mais também do que isso. É divisão política-administrativa em termos de territórios, em termos da documentação das pessoas, em termos de documentação das casas, das lojas, dos terrenos. Tem muito a ver também com as infraestruturas que são necessárias para as valências que os municípios, as províncias e os seus municípios vão ter que ter, ao nível da educação, da recolha de lixo, de saúde, já numa lógica de pertencer a uma das três províncias. O recrutamento e concursos públicos para todo o tipo de pessoal técnico que tem que ser recrutado para, de facto, cumprir as funções pelas quais irão ser selecionados e recrutados. A questão também financeira, orçamental, que haja aqui fundos para o cumprimento dessas missões dessas três províncias. Teremos também, futuramente, mais 15 novos deputados à Assembleia Nacional, portanto, pelo ciclo nacional mantém-se, mas depois pelo ciclo provincial, 15 novos deputadas. E nesse sentido, é aqui uma reconfiguração do país e que nós vamos conviver com elas, vamos ter que nos compatibilizar, adaptar, porque este é o nosso cenário. 21 províncias é a atualidade, bem-vindas a todo o espaço do país, aos seus 3 novos governadores que cumpram, de facto, com excelência a sua missão onde estão alocados. Doutor, o ponto 9 é GAFI. O Grupo de Ação Financeira Internacional,
que nos colocou na lista cinzenta, com países que têm que ter um maior acompanhamento para a resolução, ou seja, eliminar as recomendações que foram feitas, nomeadamente para os crimes de branqueamento de capitais ou lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e também financiamento a entidades, organizações, países que possam construir armas de destruição em massa. Há um conjunto de atividades económicas mais propícias, com mais riscos, as questões bancárias, as questões dos seguros, as questões do jogo de sorte e azar, a informalidade, que precisa de ser muito analisada e tomarem-se medidas necessárias e proporcionais para que o país garanta que quem tem dinheiro possa provar a proveniência do dinheiro, quando se pretendem fazer transferências financeiras, se possa provar a origem, o método dessa transferência, o meio de pagamento é legal, está previsto, e também quem é o real beneficiário desse dinheiro, para que haja aqui o quê? Um rastreamento ou rastreabilidade do dinheiro de todo o seu ciclo, de onde vem até ao seu ponto final. Sabe, Liliana, uma das artes das finanças é passar dinheiro de mão em mão, até fazê-lo desaparecer. Isto pode parecer caricato. Se eu passo mão para a Liliana recebe o dinheiro. Mas passando de tantas vezes que o dinheiro desaparece. Este é um dos perigos do branqueamento de capitais. E que o GAFI, que continuará a acompanhar o país com uma lógica de termos aqui também entidades nacionais como os supervisores e reguladores de certas atividades económicas, a Unidade de Informação Financeira, obviamente o Serviço de Inteligência, ao comando do Sr. Ministro de Estado para a Coordenação Económica, Dr. José de Lima Massano, para que nós garantamos no futuro que nós somos um país em que a transparência, a prestação de contas, tem que ser mais forte do que os interesses pessoais, individuais e muitas vezes inconfessos de que o dinheiro, as divisas possam sair do país. Aliás, como tivemos há pouco tempo acesso, tentativa de saída do país de 680 mil dólares norte-americanos e uma quantidade muito grande de ouro, barras de ouro, não possam sair do país de uma forma que vai lesar a nação angolana. Muito bem. Luta contra a corrupção. Nos lembremos que a luta contra a corrupção tem sido uma das principais bandeiras do mandato do presidente João Lourenço. Tem sido, aliás, lembramos-nos do discurso de tomada de posse em 2017, em setembro de 2017, em que fazia-se menção de que a corrupção, quem prevarica, quem por si age para ganhar vantagem, lesando o país, as instituições, a sua reputação e idoneidade, teria uma mão forte da justiça. Nós temos que continuar. Continuamos a assistir a sinais de corrupção ativa e passiva, mas isso passa também, Liliana e internautas, pela nossa postura. Nossa postura enquanto também, muitas vezes, tentados a corromper ou sermos corrompidos, e, por outro lado, a questão da postura de denúncia. Ou seja, denunciarmos, usarmos os meios telefónicos que são colocados pelas instituições públicas para denunciarmos situações, para que a Inspeção-Geral da Administração do Estado, a IGAI, possa atuar, possa também dar-nos exemplos de funcionários públicos que foram penalizados, perderam, quiçá, até o seu emprego, o seu ganha-pão, muitas vezes por pequenas quantias de dinheiro que, ao longo do tempo, têm feito também parte do seu rendimento. Isto não só prejudica-nos a nós, que muitas das vezes temos dificuldade em tratar de documentos, papéis, e isso leva a que nós tenhamos menos dinheiro para fazer face às vezes, a uma situação que é injusta, porque pagarmos emolumentos e muitas vezes há quem depois se debruce sobre nós e que, para agilizar esse processo, há aqui outro método e também, obviamente, uma economia que depois começa a haver uma economia formal e uma economia informal que, de facto, não gera confiança. E onde não há confiança, os agentes económicos, tarde ou muitas vezes jamais, investe ou reinveste
nesse território. E nesse sentido, a confiança tem que ser vista como os bancos veem a confiança. É tudo para um banco. O banco gera risco e o risco, quanto mais confiança, menos risco. É nesse sentido que temos que olhar. A corrupção reduz as nossas potencialidades que temos enquanto país de gente jovem, com muitos recursos minerais e não só, mas que a corrupção muitas vezes é o primeiro sinal de que nos deparamos para fazer negócios, para fazer tratar às vezes coisas muito simples, mas que dependemos de terceiros. E nesse sentido, o Presidente tem essa política, tem essa estratégia, mas se ela não chegar aos cidadãos como nós, dificilmente teremos sucesso. Então, parte também de nós, a parte, estamos ao lado do Presidente João Lourenço. Doutor, uma vez mais, o nosso muito obrigada. Ao longo do ano 2025, temos um longo caminho, semanalmente, nestes 2 meses, um longo caminho, mas também um belo caminho, trazendo então aos nossos internautas os principais factos que têm marcado aquilo que é a economia em Angola e no mundo. Liliana, é longo, mas é de proximidade consigo. Prazeroso. Prazeroso, de proximidade consigo, para que sinta aquilo que nós trazemos aqui, faça parte da sua vida. Para si, caro internauta, lembre-se, a vida é bela com economia. Até a próxima edição.